Neste vídeo vamos ver como rodar, transformar e espelhar uma imagem. Eu tenho aqui uma imagem aberta, podes abrir uma qualquer, não é importante. Nós vamos aqui a Image e vamos ver Image Rotation. Portanto, vamos experimentar o primeiro, 180 graus. Portanto, ela rodou 180 graus. Eu vou andar para trás, portanto vou fazer Ctrl Alt Z e vamos explorar as outras opções. Bem, as outras opções são rodar 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio. Vou andar para trás mais uma vez. E 90 graus no sentido inverso aos ponteiros do relógio. Portanto, inverte para o outro lado. Mas nós podemos definir o ângulo que queremos a rotação. Por exemplo, 30 graus no sentido contrário aos ponteiros do relógio e a imagem será rodada. Vou andar para trás, Ctrl Alt Z. E também podemos fazer o flip, portanto, inverter a imagem, fazer um espelhamento da imagem. Vamos experimentar o horizontal. Portanto, repara que o barco estava virado para o outro lado. Eu vou fazer andar para trás. Estava virado para este lado e ficou virado para aquele lado. Portanto, ele espelha a imagem, é como se tivesse um espelho aqui e ele inverte então a imagem. O mesmo se passa com o vertical, mas em vez de espelhar na horizontal, espelha na vertical. Portanto, aqui o teto do barco ou o topo do barco vai ficar para baixo. Vamos experimentar. Portanto, repara que ficou então o barco para baixo. Vou andar para trás e quero mostrar aqui mais umas hipóteses. Nós depois temos que voltar aqui algumas vezes. Portanto, repara que eu tenho aqui algumas hipóteses de transformação, mas estas hipóteses não estão ativas. Não estão ativas porque eu abri a imagem e deixei estar como está. E eu tenho aqui o background, portanto, este é o painel das layers. Nós na próxima aula iremos ver melhor como funcionam as layers e o que são layers. Layers são camadas. Para esta aula é o que chega para nós resolvermos este exercício, depois veremos mais sobre layers. Mas aqui o importante é que nós podemos verificar que ela tem aqui um cadeado. Portanto, nós quando abrimos a imagem, ela fica por defeito com um layer chamado background, portanto, fundo. Está visível, este aqui quer dizer que está visível e aqui quer dizer que está bloqueado. Portanto, isto aqui é o fundo da nossa imagem e ele não nos deixa continuar, não deixa fazer algumas operações, continuarmos com este cadeado aqui. Então, uma das coisas que podemos fazer é duplicar este layer. É aconselhável fazer isso até para termos sempre um layer suplente caso aconteça alguma coisa que nós não esperamos. Podemos sempre voltar ao original. É para isso também que servem as layers, é para nós termos os nossos elementos separados e também para guardar sempre uma cópia de segurança sem estar a fazer fecheiros novos. E então nós podemos duplicar o fecheiro clicando botão lado direito em cima do layer que queremos duplicar e duplicar layer. Ou então podemos vir também aqui a layer e aqui duplicar layer, tendo sempre o cuidado que temos o nosso layer selecionado, aquele que nós queremos, porque vamos ver nas próximas aulas que podemos ter aqui muitos layers, portanto temos de ter cuidado qual é o layer que queremos duplicar e duplicar layer. Ele pergunta-nos qual é o nome que vamos dar. Eu aqui vou escrever barco. Na tua imagem dás o nome que quiseres, não é importante. Este exercício é apenas para ver as funcionalidades do Photoshop. Aqui há alguns truques que se podem fazer, por isso não é importante. O importante é nós habituar-nos a dar nomes aos layers que sejam intuitivos. Portanto, eu podia ter deixado aqui cópia do background ou posso pôr layer 1, layer 2, mas isso depois não ajuda se eu precisar de esconder um layer ou se eu precisar de apagar um layer ou se eu precisar de voltar atrás. Vai ser muito mais difícil se eu não tiver nomes intuitivos, se tiver, por exemplo, números. Portanto, é bom que nós nos habituemos a pôr aqui nomes intuitivos para depois ser mais fácil. Eu vou clicar OK e repara que agora eu tenho aqui dois barcos, um layer chamado barco e outro background. Na verdade são os dois exatamente iguais, neste momento são os dois iguais. Este está bloqueado e o de cima não está. Nós podemos tirar a visibilidade dos layers aqui e aqui. Repara que eu apaguei a visibilidade dos dois, portanto eu não tenho um layer visível. Neste momento a minha imagem não tem nada. Eu posso ativar um dos layers e vamos deixar então o layer barco aqui visível para nós podermos então ir aqui ao Edit e agora sim temos aqui as transformações disponíveis. Portanto, aqui um dos primeiros é o Scale. Nós podemos escalar a imagem se assim quisermos. Portanto, repara que
eu assim estou a deformar a imagem. É preciso ter cuidado com isto, porque poderá ter efeitos que nós não queremos. Vamos imaginar que eu puxava assim tudo para baixo e enviava assim. Isto não está, vê-se claramente que ela foi deformada. Há aqui um truque, nós podemos carregar na tecla Shift, portanto é aquela tecla que está por cima do controle e tem uma setinha para cima. Se eu clicar, ele faz sempre em proporção. Repara que mesmo que eu ande, eu estou aqui a arrastar para baixo, mas ele mantém sempre a proporção. Portanto é um truque interessante. E outro truque é clicar na tecla Alt. Vamos clicar só na tecla Alt para ver. Portanto ele faz o redimensionamento da imagem, mas a partir dos dois lados. Em vez de ser só de um lado, em vez de ser só, neste caso, da direita para a esquerda, ele faz também da esquerda para a direita. Mas repara que eu com a tecla Alt premida, ele continua sempre, ou melhor, ele não está a fazer o escalonamento da imagem em proporção. Portanto, eu aqui estou a deformar completamente a imagem. Então, e se eu clicar no Alt e no Shift ao mesmo tempo? Então aí eu vou conseguir ter o escalonamento da imagem em proporção e sempre com a imagem centrada. Repara, eu estou a clicar no Alt e no Shift ao mesmo tempo. Eu vou fazer Escape para sair daqui e vou voltar ao Edit e vou clicar desta vez em Rotate. Portanto, repara que agora temos aqui uns pontinhos em cima da imagem e nós podemos, nos cantos, ou mesmo aqui, podemos clicar em qualquer um deles e arrastar e mudar. Ele vai nos indicando ali qual é o ângulo que nós estamos a mudar e quando estivermos satisfeitos, largamos e fazemos Enter e a imagem fica rodada. Eu vou andar para trás, Ctrl Alt Z, e vamos ver o próximo. Vamos ver aqui o Skew. Aqui o Skew, nós podemos colocar em perspectiva, repara. Nós podemos corrigir aqui alguma questão de perspectiva, ou então fazer mesmo um aspecto. Imagina que eu quero mesmo este aspecto, eu posso deixar assim e ele fica então em perspectiva. Eu vou fazer Escape para sair daqui e vamos ver o próximo. O próximo é muito parecido. Portanto, distorcer a imagem, mas eu posso distorcer em dois lados. Repara que ele fica agora em perspectiva, mas em dois planos, digamos assim. Portanto, em 2D. Pronto, eu posso agarrar aqui também numa aresta e mudá-la para cima ou para baixo. Portanto, isto podes testar aí com qualquer imagem. Vou fazer Escape para sair. Vamos ver o próximo. Vamos ver aqui a perspectiva. Repara que eu não estou a clicar em tecla nenhuma do teclado. Estou apenas a mexer no rato e ele puxa logo os dois da mesma aresta. Portanto, o de cima e o de baixo. Ou se eu andar para os lados, da direita e da esquerda, e faz-me então uma perspectiva. Agora depende das imagens, pode ter um efeito mais interessante ou menos interessante. Posso querer uma coisa assim, por exemplo, quase que imitar um furacão. Neste caso, aqui com o céu, até parece mesmo que houve aqui um furacão, mas claro que vai sempre depender das imagens que nós temos. E aqui vamos ver este último da transformação. Wrap, nós podemos agarrar num ponto da imagem e distorcê-la como nós queremos, ou podemos vir aqui a um canto e fazer o mesmo. Repara, depois temos aqui umas handles, umas guias que nos ajudam a definir melhor como é que nós queremos a nossa imagem. O mesmo acontece aqui. Portanto, repara que eu posso fazer aqui um efeito mais criativo, digamos assim. Continuo sempre a ter as minhas handles. É só clicares nas handles e arrastares. Nós depois veremos o que são handles quando vermos as ferramentas aqui vetoriais. Mas para já acho que é fácil. É só clicarmos na handle, esticarmos para um lado, esticarmos para o outro. Aqui a questão das handles é mesmo testar. É mesmo, só a prática vai ajudar a perceber melhor como funcionam. Se já trabalhaste com programas vetoriais, como por exemplo o Illustrator, sabes então o que são handles e portanto podes aqui mexer. Se não souberes, também podes testar e certeza que também vais conseguir facilmente compreender. Eu vou fazer Escape para sair. Vamos ver aqui as outras hipóteses em Edit. Eu não tenho estado a falar no Macintosh, mas o Macintosh, estas hipóteses eu penso que estão no menu Photoshop, portanto, se não encontras no Edit,
poderás procurar no menu Photoshop e tentar encontrar então um transform, num deles ele tem que estar. Portanto, aqui temos as mesmas hipóteses que vimos há pouco, o rotate, rodar 180 graus, rodar 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio e rodar 90 graus no sentido inverso aos ponteiros do relógio. O flip horizontal e o flip vertical, portanto estes já vimos que são os espelhar, são os mesmos que nós vimos aqui no menu Image e que estão aqui, portanto estes são todos iguais. No entanto, aqui em Edit temos mais uma hipótese que é o Free Transform. E aqui o Free Transform é transformar a imagem livremente, portanto eu posso clicar aqui numa destes pontos de edição de imagem e alterá-la como eu quiser, livremente. E também aqui funciona o Shift, portanto para eu não distorcer a imagem, ou o Alt para eu transformar a imagem sempre a partir do centro, portanto repara que ela mantém sempre ao centro, ou o Alt Shift para que a imagem continue no centro e seja escalonada em proporção. Portanto repara que eu continuo a ter aqui a proporção da minha imagem. E em relação à transformação, já vimos tudo. Na próxima aula veremos então os layers. É importante nós agora conhecermos os layers para podermos continuar a trabalhar a imagem, porque não se deve trabalhar diretamente no só layer e portanto nós aqui já sentimos essa necessidade de duplicar os layers. Portanto, na próxima aula vamos então perceber o que são layers.